Hudson, cara, muito bem-vindo novamente. Começamos o ano de 2023 aí com uma excelente abertura, né? O Hudson que fez hat-trick no ano passado aí, né? Foram várias apresentações, é um cara extremamente experiente, embaixador do DevOps Institute no Brasil, head de DevOps, um cara super gabaritado aí, e não só gabaritado, mas experiente na prática, e o Hudson vem compartilhar muito da experiência dele hoje com a gente. Fico por aqui, Hudson, volto às 10h50. Boa apresentação, a gente quer ouvir você. Você está no mudo aí, Hudson. Agora sim? Foi? Legal. Estão vendo já a tela aí que eu compartilhei? Já chegou aí? Legal. Então, pessoal, bom dia. Daniel, obrigado aí pela abertura, né, cara? Pelas palavras aí, eu não tenho nem roupa para tudo isso, né? E a ideia para mim é um prazer estar aqui no primeiro evento do ano, né? Fazendo a abertura desse evento, que para a gente vai ser um ano muito especial, 2023. Falando de conteúdo, eu tenho muita coisa aí planejada para esse ano para entregar para a comunidade. E eu decidi começar o ano falando um pouco da importância da comunicação, né? E eu vejo em muito tópico de tecnologia, seja em desenvolvimento, seja em QA, seja em full stack, em DevOps, em DBA, todos os profissionais que estão ali ingressando como estagiário, como júnior, ele fica diariamente se perguntando, né, o que eu tenho que fazer para chegar lá onde está aquele cara que é sênior, né? Qual que é o caminho que eu preciso trilhar? E uma coisa que eu percebi na minha jornada e que eu quero dividir com vocês é que a parte técnica, ela é o começo da nossa pirâmide do conhecimento, né? E ela vai te levar até um nível desse jogo. A partir desse nível, você vai precisar incorporar na tua estrutura pessoal outras skills para que você chegue no topo dessa pirâmide, né? Seja no topo de um tech lead, de um CTO, de qualquer cargo que sai um pouco do operacional, passa por um pouco de planejamento, de gestão, né? Envolve pessoas. E para mim, no DevOps, eu vou contar uma história bem breve para resumir qual que é a minha visão do júnior e do sênior, tá? Claro, existe a parte técnica, existe um conglomerado de skills que a gente tem que ter para chegar nesse nível, tá? Mas para mim são todos eles, né? Um pouquinho de todos eles, porque você vai precisar disso tudo. Então a história é o seguinte: teve uma vez que um barco parou no meio do Oceano Atlântico lá, né? Deu um problema no motor. O cara que era o chefe de máquina, ele passou 3 dias procurando esse problema e ele não achou o problema. Ele não sabia nem onde era, nem o porquê tinha parado. Então a gente vai classificar esse cara que é o chefe de máquina nessa história como júnior, aqui, no começo da pirâmide, tá? Aí o que o dono do navio fez? Ele falou: olha, já que você não consegue, vamos ligar um cara que fez esse motor, porque se ele fez o motor, ele vai saber identificar o problema, né? Então ligaram lá, mandaram buscar o cara que tinha criado o motor do barco, o cara veio, passou mais 2 dias ali no barco, não conseguiu achar o problema também, né? Ele conseguiu entender que o problema vinha lá do cilindro, mas o que estava ocasionando ele não conseguiu achar. Ele conseguiu achar a origem do problema. Então a gente vai colocar esse cara nessa escadinha aqui no meio, como se fosse o pleno, tá? E daí eles pensaram assim, pô, se nem o dono do... o cara que criou o motor conseguiu resolver, então vamos chamar um cara que é especialista em motor de barco, um cara que todo mundo conhece, que quando tem um problema, os caras ligam para esse cara e esse cara tem um histórico de resolver esses problemas, né? Aí ligaram para o cara veio, pediu para tentar dar partida, escutou, olhou, foi lá, ouviu o motor de novo, olhou, pediu um martelo, né?
Os caras deram um martelo para ele, ele foi lá, deu uma martelada. Pau! E falou para o maquinista, olha, liga o motor do barco de novo. O maquinista ligou, o motor voltou a funcionar. Né? Então, a gente vai colocar esse cara como sênior. Né? Aí, depois de um tempo, o dono do navio foi lá, curioso, né, quando ele recebeu o boleto, o invoice da fatura do serviço desse cara. Né? Falou, nossa, mas é muito caro. Né? Nem o cara que eu chamei, que é o cara que criou o motor, está me cobrando esse valor. Você pode me explicar o porquê que você está me cobrando esse valor tão alto? Aí ele mandou um descritivo. No descritivo estava assim, para dar a martelada, vamos supor que ele tenha cobrado $10.000. Para dar a martelada, $1. Saber aonde bater, $9.999. Então, quando a gente fala de júnior e sênior, não é o cara que tem 15 anos de casa, na minha opinião, não é o cara que é especialista, é o cara que faz o motor do barco andar. Né? E fazer o motor do barco andar, assim, às vezes não é só ir lá e resolver o problema. Isso eu estou dando um exemplo de um problema pontual, de uma falha. Né? Mas existem vários tipos de problema que você vai ter que desenvolver uma skill como a comunicação para poder dar uma volta e lidar com ele. Tá? E quem está lá no C-Level, na gestão, observa muito isso, né? A tua capacidade de lidar com os problemas. Né? Então, eu aprendi na minha vida profissional que maturidade, né? Que quando a gente fala de júnior, lá para o sênior, a gente está falando de graus de maturidade dentro de uma profissão, né? E no DevOps eu entendi o quê? Que a maturidade, a tua experiência tem mais a ver com todas as experiências que você passou e com o que você aprendeu com cada uma delas, do que com o tempo de casa. Porque você pode ser um cara que é um dev que está há 15 anos numa empresa, tu é considerado sênior, mas tu está 15 anos mexendo e mantendo a mesma tecnologia de pé. Ou seja, a tua curva de aprendizado ela continua em linha reta. Né? Seja na parte técnica, seja na parte de soft skills. Então, eu quis trazer essa analogia para abrir um pouco o campo de visão, né? Eu achava que eu tinha que buscar certificação, parte técnica, vou fazer o CKA, agora vou fazer o CKAD, já estou na terceiro no LPCI 3, sabe? E eu vi as pessoas sendo promovidas e eu não. Eu ficava pensando, pô, eu tenho um background técnico legal, bom, né? Pô, tenho boas práticas, já fiz uma IT, eu entendo de governança. O que está faltando para que eu seja visto como uma pessoa que quer estar nessa posição de head, né? Então, é muito importante a gente olhar e dar valor. Eu não dava valor, né? E eu aprendi na prática o valor que isso tem, né? Então, dito isso, pessoal, eu vou começar a palestra trazendo para vocês um conjunto de ferramentas e metodologias chamada Straight Talk, tá? Ele é desenvolvido por vários educadores e psicoterapeutas que são responsáveis pela formação de líderes, né? Então, eles usam muito esse treinamento da comunicação para desenvolver muitas lideranças, né? Coca-Cola, Pepsi, enfim, eles têm muitos cases de formação de líderes de extremo sucesso aí em big companies ao redor do mundo todo. Tá? Esse exemplo que eu estou trazendo hoje foi um exemplo que eu pratiquei, né, que eu li e que eu aprendo hoje, todo dia, né, porque o nosso aprendizado é constante. Né? Acho que todo dia a gente pode melhorar alguma coisinha. E é de uma educadora chamada Virginia Satir. Né? E eu acho muito interessante a metodologia dela. Então, eu coloquei o grosso aqui no PDF, pessoal, para quem quiser depois, eu vou deixar esse material disponível para poder folhear, dar uma lembrada, né, fazer uns highlights da palestra e poder estruturar de acordo com a tua realidade aí um plano de melhorar a comunicação, tá bom? Aqui, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, eu acho que deixa eu voltar aqui que eu acho que eu perdi
Hudson, você ficou no mudo. Voltou? Estão me ouvindo? Show. Então, pessoal, retomando, e no nível mais alto, ela fala que a comunicação ela serve para construir relacionamentos, né? E gera confiança em pessoas que têm uma perspectiva similar à sua, né? Pessoas que têm os mesmos objetivos, ideais, sejam pessoais ou profissionais. Eu acho que, obviamente, né, como a gente está comentando do ambiente corporativo, primeiramente, eu acho que essa comunicação vai te deixar perto de pessoas que no âmbito profissional pensam similar a você, né? Ou seja, eu sou um cara que gosto de entregar uma tarefa, documentar, fazer um repasse, né, dessas atividades. Pô, eu vou colar com um cara que tem o hábito de fazer isso, né? Para mim, vai ser mais fácil enquadrar ali a minha rotina com uma pessoa assim, né? E vice-versa, né? Para várias situações. Então, a comunicação é fundamental para isso, né? Aí, o que eu acho interessante, muito interessante, que eu pratico bastante, e para não ficar enchendo linguiça aqui, ser bem objetivo, eu trouxe 4 coisas. Apenas 4. É uma em sequência da outra, sempre que você for iniciar um diálogo, uma comunicação, você vai ver que uma vai completando a outra. É óbvio que no começo é muito difícil a gente associar uma coisa a outra até o final, mas com o tempo isso fica automático, né? E é bem legal. E a primeira que ela fala, né? Ela trata essas verticais como poderes, né? Ela diz para a gente que a comunicação tem o poder, né? Então, o primeiro é o poder de expressar-se, né? Aqui no nosso, nessa imagem que eu trouxe, tá ao contrário, tá? Tá de baixo para cima aqui. Então, o primeiro é o poder, né, de expressar-se. O segundo é de ouvir, que é muito importante também em qualquer tipo de relacionamento. O terceiro eu acho muito interessante, eu acho que ele é o maior que a gente vai falar hoje, que é regular a atenção, né? A primeira vez que eu li, eu achei similar com foco. Eu falei, pô, eu sou um cara focado, né? Pô, já fiz até aquele método Pomodoro de ficar 25 minutos com o despertador sem olhar para nada, mas não tem muito a ver com isso, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai ver. E o quarto é entender e responder, né? Eu acho que entender e responder também é algo muito importante, né? Que eu aprendi tomando muito feedback, né? Pô, olha a postura, olha como você não está, como está respondendo, não está sendo legal, tal. Então, é muito importante isso, né? Quando a gente também usa o feedback para crescer e não para criar ressentimento, né? Porque no mundo corporativo, quando a gente cria ressentimento de um feedback que o teu líder está te dando, é muito ruim. Porque, primeiro, ninguém exige nada de uma pessoa que você não acredita no potencial, né? Então, você não briga para aquela pessoa ser melhor, você já é conformado que aquela pessoa já deu o máximo dela e não vai sair daquele patamar, né? E segundo, que quando a gente guarda com ressentimento e leva para o pessoal, você pode enxergar isso como um pedaço de carvão quente, né? A única pessoa que fica com a mão queimada é aquela que está segurando aquilo, né? Então, para crescer, evoluir, a gente tem que ter consciência disso também, tá? Que o feedback ele é muito bom e, cara, ele vai te ajudar a chegar lá no topo, tá? Aqui, expressar-se, né? Então, vamos lá. 3 coisinhas básicas, pessoal. Eu não vou nem encher linguiça de ler tudo que está aqui, tá? Eu vou direto ao ponto. 3 coisas que me deram de feedback que me ajuda. Evitar palavras como sempre ou nunca, né? Te dar um exemplo. Você que é DevOps, devopeiro. Você chega num lugar, você olha o ambiente, é claro que você vai trazer da tua experiência anterior alguma coisa que você já viu, né, num processo similar que deu certo. Então, você sugere uma ferramenta, uma metodologia, um processo, né?
E geralmente a gente tem uma resistência grande, né? Com as palavras com as pessoas que usam essas palavras. Ah, mas sempre foi assim. E tem aquela ilustração do barquinho, né, afundando. Mas sempre fizemos assim, né? Ah, não, porque a gente nunca fez assim aqui, né? Então, começa a reparar como se fosse ao contrário, né? Como se você estivesse recebendo essas palavras de alguém. Então, é meio difícil, né? Isso aí já corta de cara qualquer oportunidade de desenvolver essa comunicação e atingir qualquer objetivo que a pessoa esteja buscando ali, ou qualquer demanda que ela precise através dessa solicitação que ela vai fazer, né? De falar contigo. Então, duas palavrinhas que não são legais, tá? Outra coisa que eu aprendi aqui também, um feedback de líder, tá? Tente falar de fatos e não com julgamentos. Por exemplo, mas eu falei já faz um mês que eu estou falando, não tem VPN, não sei o quê. Cara, isso não vai adiantar resolver. Você tem razão? Tem razão, mas naquele momento tem que focar em ser a solução e não fazer parte do problema. O problema já existe, né? Então a gente, cara, mesmo tendo razão, né, a maioria do pessoal que é DevOps também é sysadmin. Então, o cara não está só desenvolvendo coisa, o cara está mantendo tudo que já tem em pé, o cara está olhando segurança, o cara está fazendo gestão de usuário. Então, é uma área grande, né? Então, a gente toma esse sentimento muitas vezes, né? Mas isso é errado, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa que dificulta a comunicação também. Apesar de eu concordar que, pô, já foi pontuado uma vez e tal, não é o caminho legal e a gente deve seguir por outro caminho, né? Sempre focar em fazer parte da solução e não do problema. E depois, né, vamos corrigir, depois a gente senta, bate um papo, né? O pós-mortem, ele serve muito para isso, para corrigir o que estava errado, né? Para trabalhar em cima de uma melhoria, desenvolver um processo, trazer uma tecnologia que cubra esse gargalo. E a empatia, né? Tentar entender a maneira com que a outra pessoa enxerga a situação, né? Acho que na comunicação isso é o principal, né? A gente tem que ter muita empatia. E um exemplo que eu vi muito legal é que quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né? Muitas vezes a gente não vai fazer igual o esposa que o Daniel falou, né? De ter outra pessoa com ponto dando dica para gente. Então, quando a gente senta lá na frente do recrutador, na frente do líder técnico que vai falar com você sobre a vaga, a gente veste uma armadura, porque ali você não é você, pessoa. Você é o profissional, você é os cursos que você tem, você é a bagagem que você criou para chegar até aqui, os desafios que você enfrentou. Então, isso faz de você uma armadura, né? Do João, profissional, DevOps, tal, tal, tal. Eu tenho isso, 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 isso. Da mesma forma, gente, a empatia, a comunicação, quando aquilo vem, não é pessoal para você, o João da Silva Sauro, é para o DevOps, entendeu? Então, a gente não pode tomar aquilo como pessoal e, como eu falei no fato anterior, ali tentar julgar, né? Segurar lá a brasinha quente na mão, tá? E para resumir isso, pessoal, uma outra coisa muito importante que muita gente não percebe, e eu tenho percebido a cada dia mais, é que à medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta, né? Então, vamos lá fazer um rollback no tempo. Como que a humanidade divide aqui os tempos, né, em era, né? Então, vamos lá. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, começou a mandar no mundo quem tinha o quê? Capital, dinheiro. Hoje, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso. A moeda hoje é a informação, né? E olha só, ela tem duas características muito interessantes. A primeira, a informação ela é altamente perecível, ou seja, ninguém está interessado numa notícia de ontem. E segundo, e que eu acho fantástico, é que ela só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro, né? Ah, mas como assim, né? Te dar um exemplo. Uma moeda de ouro, lá no fundo do oceano, ela não tem valor nenhum, apesar dela ser de ouro. Ela vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém que possa usar isso. Da mesma forma, acontece com a informação.
né? E a informação, como eu disse, ela só tem valor quando ela é passada de um cérebro para outro, né? Então, lá no fundo, o que importa não é o que eu, Hudson, sei, mas o que eu sei e o que eu consigo passar para você nesse tempo que a gente está aqui junto. Entende? Eu acho que esse, na minha visão, é o verdadeiro valor do conhecimento. E eu só consigo passar o que eu tenho para você se eu tiver e fizer uso da minha boa comunicação. Né? E olha que coisa interessante, né? Como percebendo isso, foi abrindo muitos leques de oportunidades profissionais para mim, né? Fui entendendo que DevOps é uma área satélite, fui aprendendo sobre metodologia ágil, né? Trabalhei uma vez com um PO fantástico, gringo, cara, né? Aquele cara fazia esteira ágil rolar, né? Enfim, mas isso eu vou tentar trazer aí numa outra palestra sobre isso, né? Sobre agilidade. Então, pessoal, o poder da comunicação ele é muito importante na nossa profissão, principalmente quando você quer sair de um nível que você é operacional e passar para um nível que você vai começar a tratar com pessoas, com processos, com decisões estratégicas da empresa, né, com fornecedores, né? Você precisa de uma boa comunicação para isso, tá bom? E para lidar com os problemas também. Beleza? Então, eu vou seguir aqui, pessoal, para o segundo ponto, que é a parte de ouvir, tá? Esse aqui é bem breve, tá? Eu acho que conforme a gente amadurece, a gente entende que é mais fácil ter uma conversa clara e calma do que ter 10 daily depois. Então, se você tem lá, vai fazer um planning, né, de uma sprint, está fazendo todo o requisito técnico, requisito operacional e tal, tenta não só se atentar à tecnologia, ao que vai usar, ao que tem que comunicar, mas tenta entender o que é a ideia do produto, aonde que esse cara quer chegar, o que ele quer atingir, né? Que, de repente, no meio desse processo, uma ferramenta que você está mapeando ali já não vai mais fazer sentido. Aí você vai perceber isso lá no meio. Aí tem todo um trabalho de transbordar tarefa e sabe? Falta de visibilidade, falta de melhora lá na comunicação, né? Coisinha básica. E o que? Ouvir, tentar entender o cenário. Eu sempre pontuo isso. Muito importante, me ajudou muito. E uma das coisas que vamos botar aqui, né, como bom senso, etiqueta, de qualquer relacionamento, principalmente profissional, né, manter o contato visual, né, e não interromper quem está falando, né, espera a pessoa falar. Por que eu estou falando isso? Porque eu era o campeão, das pessoas começavam a falar, eu já pensava no processo todo na minha cabeça e falava assim, opa, tem um negócio ali que vai dar ruim, não, com isso aí não vai dar certo. Interrompi a pessoa, né? E isso acaba afastando com que ela te dê uma abertura para você sugerir, para você trocar figurinha com ela e falar, olha, fulano, eu já tive essa experiência no passado, não foi tão legal, por isso, entendeu? Quando você não dá esse tempo, você perde esse time também, tá? Eu acho que ouvir é isso, né? Não tem muito o que falar. Agora eu vou para a parte, pessoal, que eu achei fantástica e que eu tenho lido todo dia, que é regular a atenção, que eu confundia muito com foco, mas na verdade não tem a ver com foco, né? Então, aqui a Verônica, que é a autora desse artigo do Street Talks, ela fala que que pessoas com capacidade, né, de regular a atenção, elas desenvolvem, elas mostram isso, né, com um nível extremamente elevado de autoconsciência, autocontrole, e isso é fundamental para um cargo de liderança. O circo, pessoal, pode estar lá com aquele cachorrinho do It's Fine, pegando fogo, você tem que estar igual o cachorro, sentado, sorridente, fazendo o quê? Fazendo parte da solução e não parte do problema. E para isso, desenvolver skills como autoconsciência e autocontrole são fundamental, né, nessa tua trajetória. E aqui ela traz para a gente algumas coisinhas que a gente
pode fazer para evitar quando tiver tendo problema com o colega, né? E ela traz 4 exemplos, 3 bem legais. Deixa eu ver se tem mais um. Não. 3 bem legais, que é o analiticamente, né? Você pode agir dando um feedback, falando, olha, eu já tive experiências semelhantes, eu sei o que você está passando, né? Olha como eu lidei com isso. Mas para que a gente tenha essa abertura da pessoa a ouvir, né, a gente tem que voltar um passo antes lá também, saber ouvir a pessoa. Empatia, né, uma coisa que a gente já viu lá no primeiro poder, que é o poder de expressar, né, se expressar com empatia, né, eu realmente apreciar como você se sente, né, como eu posso ajudar, e criativamente, né, criativamente, olha, incrível o que aconteceu, vamos pensar em alguma maneira de lidar com a situação. Geralmente, cada tipo de pessoa tem um temperamento diferente, né, e o segredo é você não julgar, falar assim, mas o fulano pode ser assim, assim não é legal, né? Se você sabe que o fulano é assim, encontra meios de atingir o teu objetivo fazendo essa curva sem julgar. O gol é que o fulano me ajude com isso, né? Então, se com essa abordagem aqui não dá certo, tenta com outra. Tá? Para um cargo de liderança, isso é muito importante. E quem está no C-level da empresa vai perceber isso no teu dia a dia, nas tuas dailies, né? Nas reuniões que você faz. É algo que você aprende a fazer, tá? Ninguém nasce sabendo se comunicar melhor, mas que exige treino, exige prática, né? Então, a gente tem que estar sempre ali nos policiando, relendo, né? A leitura é muito bom para a gente fixar o exercício de praticar isso posteriormente. E regular a tensão, né? Ela diz que para regular a tensão, a gente também tem 4 níveis, né? Depende da nossa vontade, né? Às vezes você não está no dia legal. Tem o nível de consciência, né? Que geralmente você já está com a cabeça cheia, né? O exemplo do copo cheio d'água. Você está ali só ouvindo, mas você não está escutando, né? Escutando significa ouvir, pensar, entender, né? Tem o lance da afinidade também, né? Às vezes você não se sente atraído com a pessoa. E tem o lance da qualidade que ela diz, né? Que é minha atenção criativa, analítica ou empática, né? Se você está variando com base na situação, com base no temperamento de cada pessoa, né? Então, tudo isso, pessoal, se vocês vão lendo depois o slide e vão falando, olha, tal situação do dia a dia é verdade. Se eu tivesse tido pouco de afinidade ali com fulano, talvez ele já teria entregue para mim, né? E aqui, para resumir isso, uma coisa que eu aprendi com um cara que já liderou uma equipe que eu trabalhei, que é o William. Falar nisso, quero mandar um abraço para ele. Um cara sensacional. E uma coisa que eu aprendi com ele é sobre fazer as perguntas corretas, né? Aqui eu deixei ali em amarelo, faço perguntas boas e afirmativas destinadas a aprofundar o meu entendimento. Ou seja, quando falha muita comunicação, tem que fazer muita reunião e tal, é hora da gente se perguntar, será que eu estou fazendo a pergunta certa? Eu, como líder, eu já conheço, né, onde o cara é bom ou não é. Se o cara tem um temperamento que é legal, comunicação que é legal, não sei o quê, tem que vir de mim, achar isso e trazer, né? Você é o líder, né? Ele é o teu liderado, e a gente sabe que o melhor líder é aquele que lidera pelo exemplo, né? Não é aquele que aponta o dedo e faz isso aqui. Eu acho que esse é o legado que muita gente deixa, né? E é o mais fantástico da profissão, né? Se sair de um lugar, sair para outro lugar, aí, pô, as pessoas se falam, pô, já trabalhei com aquele cara, pô, me ensinou muito, né? Igual eu tive a oportunidade de agradecer agora o William, que foi uma pessoa que já me liderou e que me ensinou isso, né? Pô, será que eu estou fazendo a pergunta correta? Porque eu penso que quando a gente é líder, né, seja profissional, seja em qualquer outra área da vida, né? Vou dar um exemplo da arte marcial, um cara que é faixa preta, né? Se ele não formar outra pessoa que tem um bom caráter, né, ou que seja até um faixa preta melhor que ele, eu acho que ele não foi um bom líder, um bom faixa preta, porque essa é a missão do líder, né? Formar pessoas cada vez melhores, né? Dar esse suporte. E a comunicação, pessoal, ela é fundamental para que você que quer sair do júnior e quer chegar em head, em CTO, em partner,
em fundar a tua startup, cara, bota na tua cabeça que esse é um muro que você vai ter que construir e que o quão antes você começar a botar tijolo a tijolo nele, mais rápido vai ser o teu processo, tá bom? Ah, Hudson, eu fiz 10 cursos de comunicação e tô júnior ainda. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando para você, olha, faça uma formação em comunicação, que você vai subir na vida. Eu estou trazendo um pouco do meu aspecto profissional, né? Da minha trajetória como carreira, e que isso foi muito relevante, tá bom? E para fechar aqui, pessoal, regular a atenção. Uma coisa que eu me recordei agora, as pessoas, elas têm motivação diferente. Quando você vai liderar uma equipe, você vai perceber duas coisas. Tem liderado que funciona na base da ameaça e tem liderado que funciona na base do incentivo. E vai de você mapear isso para fazer o teu gol, entendeu? Mas como assim? Ameaça e incentivo. Por exemplo, eu trabalho eu, o Caio e o Frederico. O Caio é na base da ameaça, o Frederico é na base do incentivo. Então, eu vou chegar para eles, eu vou chegar para o Caio e falar assim, Caio, nós vamos fazer um projeto, eu vou ser o Frederico, deixa eu te contar o que vai acontecer se esse projeto não der certo. Entende? Essa é a motivação que essa pessoa precisa. Agora, para o Frederico, eu vou chegar e falar, ô Frederico, vem cá, nós vamos fazer um projeto, eu, tu e o Caio. Deixa eu te contar o que vai acontecer de bom se isso aqui der certo. Entendeu? Eu vou ter os dois motivados. Por quê? Porque eu tive a capacidade de interpretar isso através da comunicação que eles me passam. E eu também tenho que entender e responder de uma forma que eles também entendam e que funcione. Ah, mas não é certo, pô, trabalhar assim, me sentindo como uma ameaça. Eu também acho. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar na base do incentivo. Mas como é uma característica muito pessoal, né? Às vezes a gente tem que focar mais no gol profissional e é uma linha tênue, né? Aí eu acho que já entra a ajuda do pessoal do DHO, RH, não sei como que, né? Cada empresa tem um nome diferente, uma sigla para esse departamento, um pouco da cultura da empresa, né? Vai um pouco do pessoal também, com o tempo você vai entendendo, né? A trajetória pessoal daquela empresa, daquela pessoa, né? Cara, e a maioria das pessoas que são fera, elas passaram por muita coisa na vida até chegar lá, né? Então, a gente nunca vai achar ninguém perfeito, né? E a comunicação ajuda a gente a entender isso, é bem legal. Então, para resumir, pessoal, essa parte da atenção é isso, né? Perceber a atenção quando você vai ser líder, né? O exemplo do burrinho, né? Tem lá dois burrinhos. Um burrinho só funciona com chicote. E o outro burrinho funciona com a cenoura lá pendurada na varinha na frente dele, né? Esse é o cara do incentivo. Ele está sempre querendo galgar algo além. E o cara do chicote, infelizmente, tu precisa mostrar para ele que se o negócio não andar, o bicho pega, né? Então, tudo isso, pessoal, faz parte da comunicação. De certa forma, a gente já tem isso no nosso subconsciente, né? Mas, cara, ninguém entende, porque a gente não comunica isso da forma correta. E a comunicação ajuda muito nisso, tá? Então, aqui para finalizar, ela coloca, né, que criar essa autoconsciência ajuda a gente a identificar esse quadro de referência da outra pessoa e adaptar o seu próprio estilo de acordo, né? E assim facilita, né, a comunicação com pessoas que têm ponto de vistas diferentes, né? E agora já filosofando para acabar essa parte de entender e responder, tem um filósofo, eu acho que é Goethe, que ele diz uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: eu posso não concordar com uma palavra do que você está falando, mas eu vou defender até a morte o teu direito de dizer. Isso aí, pessoal, é saber ouvir a pessoa. Você pode não concordar, mas ela tem o direito de dizer. Então, deixa ela dizer, espera, tá? Isso aí melhora muito, melhora muito. A tua empatia melhora muito. Você vai ver que quando tiver lá pesquisa de clima, não sei o que, da tua empresa lá, todo mundo vai te dar um rostinho lá do Smile lá, tal, com a pontuação alta, fala, pô, o cara é legal, o cara me escuta, o cara me ajuda e tal. E tudo isso eu aprendi através da comunicação, me comunicando melhor.
tá? Ela trouxe alguns exemplos que eu vou deixar no slide, mas eu não vou passar por eles, tá? Porque eu estou vendo aqui que a gente já está quase no tempo, daqui a pouco tem um Kahoot bem legal, eu vou deixar um tempinho para perguntas. Mas ela fala aqui que a gente tem, né, mapeado, ali eles têm mapeado 4 mindsets, né? O que é o mindset? É o jeito de pensar, agir, se relacionar, né? Você lida com aquela situação. Aí tem o diretor, né, que são líder dinâmico, orientado à ação e focado a resultado. O expressador, né, é um expressor assertivo e voltado para as pessoas, né, deixa as pessoas se sentir livre, expressar opinião. Aí tem os pensadores, que são líderes detalhistas e focado para o que é preciso exatamente para o trabalho acontecer corretamente. E tem o harmonizador, né? Que é aquele que precisa sentir que toda a equipe está bem, está feliz, está leve, e que é aquilo que faz o ambiente fluir. Tá? Nenhuma dessas 4 eu conhecia até mais ou menos 6 meses atrás. E depois eu fui lendo, e cada vez que eu lia, eu lembrava de uma pessoa que eu já trabalhei. Eu falava, pô, e é mesmo, e essa pessoa tem esse jeito aqui. Tá? Então é bem legal. Vocês vão ver que aqui já acaba, é um PDF bem rápido, tá? Ele é bem assertivo e a ideia é que ele seja bem objetivo para ajudar, para depois quem tiver interesse em desenvolver, pegar esse material, bater o olho, lembrar dos highlights da palestra, falar assim, pô, na minha empresa é diferente, eu posso fazer assim, ó, mas essa ideia é boa. Tá? Isso aí tudo é comunicação. Então, adaptar-se ao momento é a forma que a gente passa por desafio, né? Como que a gente vivencia isso atualmente. Aqui eu deixei uma frase bem legal, que não é da Verônica, que é sobre fazer parte da solução, que é o passado a gente não tem como mudar, já o futuro depende de você, né? Então, aproveite as oportunidades, pense, repense, haja, a tecnologia e a comunicação está aí para ajudar na sustentabilidade, no crescimento das empresas, da sociedade, ajuda também a todo mundo que é profissional crescer como pessoa, né? E, pessoal, para encerrar, eu quero trazer aqui uma analogia bem pessoal, tá? Tudo que você bota de conteúdo, aqui eu coloquei uma frase ali, que conexões com pessoas estratégicas você tem buscado, que tipo de conhecimento você tem inserido para ter uma comunicação mais enriquecida e assertiva. E eu aprendi que o momento de lazer, ele é importante, né? Mas uma coisa que me ajudou muito é entender que o nosso conteúdo ele precisa mudar. Quando você quer assumir um nível do jogo, vamos botar assim, ó, que o desafio profissional é igual um jogo de videogame. Passou a primeira fase, as outras vão ser sempre mais difíceis, entendeu? Depois da terceira casa tem o chefão. Cara, na vida profissional é a mesma coisa. Você vai galgando degraus, é sempre mais difícil. Então, se você passa por aquela fase e você não aproveitou nada, não aprendeu nada, você chegou na segunda despreparado. Ali você vai morrer, provavelmente, vai ter que dar um start select lá no Super NES para voltar desde o começo do jogo, né? Eu sou bem velhinho, então por isso que eu sou da época do Super NES. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o conteúdo ele é muito importante. Então, pensa assim, o ser humano ele tem aqui dentro da cabeça a máquina mais complexa que já existiu no mundo, chamada cérebro, né? Tem trilhões de neurônios, ligações. Cara, a gente domina muita coisa e não domina o próprio cérebro, né? E uma coisa que eu entendi é que todo o conteúdo que a gente coloca dentro dele acaba se tornando, de certa forma, a nossa realidade, o nosso dia a dia, né? Por exemplo, se você vê ali entrando num portão, numa fábrica do lado da tua casa, um caminhão com areia, um caminhão com cimento, um caminhão com pedra, você pensa o quê? Pô, provavelmente vai ter uma construção ali. Se está entrando só madeira, provavelmente é uma marcenaria. Da mesma forma, eu aprendi que é a nossa cabeça, né? Então, tudo que a gente coloca de informação aqui é muito importante, né? Então, é por isso que cada vez mais a gente tem que afunilar
a nossa pirâmide, né, a nossa trilogia do conhecimento, né? E eu digo isso porque quando eu coloquei a comunicação no meio desse conteúdo que eu tenho inserido diariamente, né, eu tenho aprendido muito. E cada desafio que eu saí, né, eu cheguei, tive que pedir a conta, agradecer o tempo de experiência, porque eu estava partindo para um desafio maior, né? E como que isso acontecia? Acontecia em entrevista. Acontecia quando, de repente, no LinkedIn, você se comunica bem, as pessoas têm curiosidade. Eu falo com todo mundo, no Instagram, no LinkedIn, troca ideia, ajuda em projeto. Então, quando você vai fazer a entrevista, a pessoa que está te entrevistando, ela percebe. Ela fala, pô, né? Tá com um nível de maturidade legal, se comunica legal e tal. Eu já fui para entrevista de emprego para DevOps numa empresa que quando eu fui receber a devolutiva, o cara falou assim: "Olha, eu gostei tanto de você, eu acho que você se encaixa no perfil de tech lead da equipe. Tu aceita o desafio?", sabe? Então, e tudo isso foi depois que eu parei para analisar isso que eu falei de colocar um conteúdo legal, né, e inserir o conteúdo da comunicação na minha vida, tá bom? Pessoal, pela primeira vez na vida eu vou conseguir encerrar às 10h50, que é o horário que o Daniel pede aqui, porque senão ele não paga ninguém. E muito obrigado, tá bom? Agora eu vou abrir para perguntas e para o Kahoot aí para vocês. Sensacional, Hudson, sensacional, cara. Valeu, ó. O Flávio já está agradecendo aqui, ó. Muito obrigado pelo conteúdo apresentado, ó. Diego, excelente. Aqui o Vitor, sensacional. Ó, o Fabrício Veronese, muito bom, muito bom. É isso daí, mano. Ô, Hudson, tem um comentário mais cedo aqui do Benício, que ele falou o seguinte, ó. Pude ver que pouco a pouco a área tech está se tornando cada vez menor e menor a necessidade técnica, mas sim psicológica. Empresas buscam mais pela capacidade de ação e reação, liderança e etc. Faz todo sentido, né? Sim, faz todo sentido. Eu acho que esse aí é o jogo, né? Cara, por que que isso está acontecendo, tá, pessoal? Há 10 anos atrás, quando eu comecei lá, eu trabalhava com a infraestrutura de uma empresa, ela era uma salinha pequenininha com 4 caras de óculos de fundo de garrafa lá no fundo da empresa, né? Cheia de cabo e fio. Depois que aconteceu a pandemia, ajudou quem é C-level perceber que a infra é uma área core, ela é um motor da tua empresa, ainda mais se tu tem e-commerce. Se tu tem um e-commerce que nem o Mercado Livre, tu fica 1 hora fora, você perde 1 milhão em receita de venda. E quem é o cara que sustenta o teu core? É o DevOps. Então, o cara que é PO precisa falar com ele, o cara que é dono precisa falar com ele, o cara que é fornecedor precisa falar com ele. Se esse cara não melhorar a comunicação, ele for um cara lá assim, ó, bicho do mato, cara, logo, logo você vai precisar arrancar esse cara e achar um que se comunique melhor. Perfeito, soft skills. Eu lembro de ter feito uma apresentação em 2017 na Oxigênio aqui em São Paulo, falando só sobre soft skills. Saiu um estudo americano muito legal, o pessoal da Puppet publicou, relacionando ali 12 soft skills do futuro, né? Isso foi em 2017, quando o assunto DevOps estava assim, já havia começado e estava cada vez ficando mais quente, né? E não mudou nada. Só cresce o assunto, só continua sendo uma necessidade. Excelente apresentação, cara. Mandou bem como sempre. Aqui, ó, o Robson está dizendo o seguinte: parabéns pela talk. Como alguém que é extremamente técnico, mas tem dificuldade em papéis de liderança, bastante coisa aí é aplicável. Muito bom. É isso aí, galera. Que bom que vocês todos gostaram. O Hudson sempre trazendo aí um conteúdo de alta qualidade. E aí, Hudson, como é que tá o Kahoot? Pegou leve? Cara, eu peguei bem leve, tá?
eu coloquei um Kahoot voltado para as verticais que a Verônica fala ali nos Trade Talks, justamente para despertar um interesse do pessoal de ler, né? Depois eu acho bem legal, tá? É uma coisa que são poucas páginas e que faz uma diferença volumosa na tua carreira ali. Sensacional, sensacional. Depois manda para a gente esse PDF aí, Hudson. Vou aproveitar que a Lívia está aqui ouvindo a gente e vamos colocar, Lívia, esse PDF no e-mail que a gente mandar após o evento aí para a galera poder ter acesso a esse PDF. E também eu compartilhei aqui mais cedo o link do nosso YouTube, né? Vou mandar de novo aqui, que é onde vai ficar gravadas as nossas apresentações. Então, deixa eu pegar aqui. Todas elas vão ficar logo após o evento, logo após, até no máximo segunda-feira ou terça-feira. As apresentações já vão estar lá no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá para você ser notificado. Enquanto isso, já compartilhei com vocês o link do Kahoot. Ele está na sala, o PIN é 503-1186. 503-1186. Vou colocar o link aqui novamente para vocês. Vamos para o Kahoot do Hudson Coutinho, embaixador DevOps Institute no Brasil, mago da DevOps, da cultura DevOps. Tá animado para o Kahoot, Hudson? Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver o que vai sair desse Kahoot, então. Pera aí. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu já ligar o som aqui. Ah, pronto. Kahoot na tela. Todos estão vendo aí minha tela? Compartilhei a tela certa. Aí, beleza. Às vezes eu compartilho a tela do meu WhatsApp, do meu Telegram, né? A galera lê minhas conversas. Bora, galera. Vamos para o Kahoot do Hudson. Na sequência, Fabrício Veronês, mago Kubernetes e containers, professor, curador, idealizador do KubeDev. Então, bora para o Kahoot. Deixa eu ver onde está minha câmera aqui, a câmera do Hudson. Aqui. Achei. Quando compartilha a tela, some tudo aqui, o zoom. Sempre dá uma... Aí, ó, o André aí já pegou o Veronês, cara. Aí, ó. O André é o namorador. Bora pro Kahoot. 10h55. Quando for 10h56, eu vou iniciar o Kahoot. O Kahoot do Hudson terá como primeiro lugar aí, vou mostrar aqui para vocês na minha câmera. Primeiro lugar, deixa eu ver se eu consigo tirar a luz aqui, deixa eu fazer uma alteração aqui, ó. Ah, eu vou jogar também, hein? Então. Olha lá. Ó, primeiro lugar tá valendo, hein? Enquanto dá tempo aí, eu tenho mais 30 segundos aí, vou mostrar o que vai. Isso vai para o primeiro, e aí eu vou mostrar o que vai também. Espera aí. Estou de volta. Aí, ó, já temos 100 pessoas no Kahoot, 10h55, eu vou dar play. Aqui, ó. E esse aqui, Hudson? Você tem esse?
Você tá no mudo aí, tá, Hudson? Ó, Esse aí eu não tenho, não. Esse é bem legal, hein? ó, copo do DevOps Heroes, tá aqui, ó, pá. Ó, Mob aqui em cima. O Go mergulhando aqui, o Gopher, né? Mergulhando aqui, tá na boinha aqui, ó, bonitinho. Ó, Legal, hein? é. Aí, Divanei, é teu? Vamos torcer então aqui no Kahoot. É isso daí, 10h57 deu o tempo. Quem conseguiu entrar, entrou. Quem não conseguiu, entra agora no próximo do Fabrício Veronês, que já está com a gente. Às 11h50 tem mais um Kahoot, começando agora, valendo. Hudson Continho, como a comunicação me ajudou a ir de DevOps Júnior a Head de DevOps? Primeira pergunta. Qual dos 4 poderes abrange o mais alto nível de autoconsciência? Caraca, Hudson, você colocou aqui só os números, mano. O cara não colocou nem a resposta, velho. Quem tava prestando atenção tava, quem não tava. Muito bom aí, ó. Qual dos 4 poderes abrange o mais alto nível de autoconsciência? A grande maioria respondeu aqui 4, vermelho. E a galera acertou, mano. Vamos ver então a segunda pergunta. Head Sable, Head Kitchen, Expert Stork, Cult Buffalo, Purple Dog. Vai virar, vamos ver. Segunda pergunta. Quantos são os poderes da comunicação que vimos hoje? Ai, Deus. Essa aí tá fácil. Tá fácil. Caraca, a galera em massa aqui. Mais de 100 pessoas participando no Kahoot do Hudson. Legal. Meu Deus. Aí, quantos são os poderes da comunicação que vimos hoje? 4 poderes. Hudson, relembra pra gente quais são os 4 poderes? Expressar-se, ouvir. A galera põe no chat o terceiro. Vai lá, vamos ver. Cadê a cola? Não saiu? Não. Expressar-se, ouvir, regular a atenção, entender e responder. Olha lá. Muito bom. Red Sable manteve a primeira posição. Expert Stork se manteve também. Eagersol. Red Kitten caiu para quarto, mas está ali ainda. E Yellow Slot. A galera realmente quer o camaleão da Suzy. Vamos para a terceira pergunta. Qual dos 4 poderes demonstra um alto nível de inteligência emocional daqueles que o possuem? Aí, ó, atenção. Então, qual dos 4 poderes demonstra um alto nível de inteligência emocional daqueles que o possuem? Regular a atenção. A galera foi pegando a curva com a cola do Hudson mais cedo, quando ele falou entender e responder, que era a última resposta dos 4 poderes. E eu percebi, cara, esse negócio tem muito a ver com atenção plena, é difícil. Quarta pergunta, vamos ver como é que. Nossa, deu uma puta virada. Meu Deus do céu. Majestic Dog, Legend Possum, Smiling Piranha apareceu aqui agora em terceiro lugar. Red Sable está se mantendo entre os 4. Ele é capaz aí de se manter no pódio. Estou confiante aí no Red. Flying Piranha subiu mais um aqui, meu. Então o negócio tá louco. Então, quarta pergunta. Quais são os poderes da comunicação? Ai, ai, ai.
Redeploy essa. Aí, expressar-se, ouvir, regular a atenção, entender e responder. A galera estava antenada. Muito bom, muito bom. Vamos ver como é que nós ficamos. Deu uma mega virada. Red Sable tá ainda lá, voltou na realidade, né? Era o mesmo? Não sei, não lembro mais. O Smiling Piranha subiu. Expert Stork subiu, Legend Possum subiu, Egerson caiu, mas está se mantendo ali ainda. Vamos para a última pergunta, valendo. Aí, quais foram os 4 tipos de comunicação descritos no quarto poder? Diretor, expressador, pensador e harmonizador. 27 pessoas responderam corretamente. Tava difícil esse Kahoot, hein? Caramba. Como que ficamos então? Terceiro lugar no Kahoot do Hudson Coutinho. Como a comunicação me ajudou aí de DevOps Júnior a Red DevOps. Terceiro lugar, Edgar Swan. Segundo lugar, Kurt Buffalo, que apareceu do nada. E o primeiro, Smurf Indigo. Mano, os caras saiu do nada. Saiu do nada, subiu e ganhou. Quem são vocês? Quem são vocês? Põe você terceiro, segundo e primeiro lugar. Coloca aí pra gente no chat. Quem são Daniel, vocês? Dá um alô pra gente. Fala, Hudson! para encerrar, eu gostaria de agradecer, pessoal, a todo mundo que está aí, que participou, né? Agradecer a todo o pessoal da DevOps Hero por estar podendo abrir o ano, né, com essa palestra e de deixar um pensamento que eu aprendi lá no Vale do Silício com os americanos sobre como é importante a gente ser melhor. Lá eles têm um ditado que diz assim: Let me be a better man for me, so I can be a better man for you. O que significa isso? Deixa eu ser melhor para mim, que assim eu consigo ser uma pessoa melhor para você, né? E isso, gente, funciona muito, porque a gente primeiro tem que se tornar um profissional melhor para poder oferecer algo melhor. Ninguém oferece o que não tem, tá? Então bota isso na cabeça. A gente precisa evoluir sempre como pessoa também, para que possa ocupar um cargo de liderança. Sensacional, Hudson. Muito, muito, muito obrigado. Volte sempre.